Deus. 1 Timóteo, aleluia, capítulo 5, versículo 8. Aleluia, Senhor. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior que o infiel. Senhor Deus querido, Deus de misericórdia, mais uma vez eu oro a Ti, Senhor, que estamos numa casa chamada casa de oração. Deus santo, Deus querido, eu não tenho nada, Senhor, nós não temos nada, mas só Tu tem palavras de vida eterna. Eu peço a Ti, Pai querido, que Tu venha nesta noite com Teu Espírito Santo falar ao nosso coração, que não seja do homem, que não seja desta terra, mas que seja do Teu trono, da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Vem nos exortar, edificar, ensinar, admoestar e também consolar, Senhor. Faça a Tua vontade no nosso coração, faça o Teu querer no nosso meio, nos ensine a fazer a Tua vontade, que é perfeita, é agradável, é suave, Senhor. Estamos nessa noite, o culto da família, Pai. Família, instituição divina, família criada por Ti, Senhor. Família, o maior ministério que existe na face da terra. Vem abençoar a nossa família, vem abençoar a cada família representada nesta noite, nos dá força pelo Teu Espírito Santo para ganhar a nossa família para Ti, Senhor. Não para a nossa glória, mas para a Tua honra e para a Tua glória eterna. No nome santo de Jesus. Amém, Pai. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, glória a Deus. A gente sabe que a família, como eu acabei de dizer nessa breve oração, para mim é o maior ministério dentro da palavra de Deus, é o maior ministério ao qual o homem deixou para nós cuidarmos na terra, porque a família ela veio antes da igreja, né? Antes de Deus falar a respeito da igreja ou profetizar a respeito de um povo separado, Ele já tinha instituído a família lá no Éden, quando Ele une Adão e Eva, e foi o próprio Deus o primeiro a fazer um casamento. Porque quando você vê que Deus faz todas aquelas coisas, e Ele diz assim, e a palavra de Deus diz assim: viu Deus que tudo era bom, e depois dele ver que tudo que Ele fez era bom, Ele cria o homem, e Ele olha para o homem e diz assim, não é bom que ele fique só. O interessante é que Deus faz os animais, faz tudo, e a Bíblia diz que Deus entrega para Adão, para que ele cuide de tudo, para que ele desse nome aos animais, para que ele cuidasse de tudo. A Bíblia diz que Deus entregou nas mãos de Adão tudo aquilo. A Bíblia não nos fala o tempo que Adão ficou só. Nós não temos esse entendimento, a Bíblia não relata um tempo, mas parece que Adão ficou só por um tempo, porque Deus viu que não era bom ele ficar só. E Ele faz Adão cair num profundo sono e tira da sua costela a mulher. E a Bíblia diz que da mesma forma que Ele entregou as outras coisas para Adão, da mesma forma Ele entregou a mulher para Adão. Então quem pegou, como num casamento, né, que entra o pai com a noiva, quem entrou com a noiva foi Deus, entregou a noiva para Adão. E ali Deus estipula a família, a instituição divina, o primeiro casamento. E o inimigo, o diabo, que é o inimigo, a palavra diabo quer dizer o inimigo. Interessante que o irmão falou que nessa noite é mais pura verdade, eu sempre digo isso. O inimigo ele não luta contra Deus, ele luta contra nós, porque contra Deus ele já perdeu. Aleluia. Interessante que já teve 2 rounds, ele já perdeu todos os 2. Ele perdeu um lá no céu e perdeu outro na cruz do Calvário. Aleluia. E vai perder o 3º round no dia do arrebatamento da igreja, porque a Bíblia diz por boca de Paulo que em breve, muito breve, Deus esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Aleluia. Está em Romanos capítulo 16. Será o 3º round que ele vai perder de novo. E dessa vez não vai ser para Deus, vai ser para a igreja. E nós estamos nessa batalha.
E ele começou essa batalha lá no Éden. Quando ele viu ali o casal perfeito que Deus fez, e aquela maravilha, tudo que Deus fez e colocou na mão dele. Porque parece que Deus fez algo, irmão, para deixar o diabo, não sei se fez para deixar o diabo furioso, ou para esfregar alguma coisa na cara dele, eu não sei. Mas parece que Deus não gostou daquilo porque, aliás, o diabo não gostou daquilo porque ele queria ser semelhante a Deus. Aí Deus pega o pó da terra e faz ali um homem à imagem e semelhança dele. Aquilo deixou o diabo irado. Eu que queria ser igual a Deus, agora esse pó, esse barro é igual a Deus. Aleluia. Mas uma coisa, irmãos, é você receber, outra é você querer tomar. Ele queria exigir ser igual a Deus. A soberba entrou no coração dele. Essa semana eu vi uma triste pregação no YouTube de um pastor dizendo que o diabo ficou endemoniado, Lúcifer ficou endemoniado. Eu falei, meu Deus, ele foi o próprio demônio. É cada coisa que a gente ouve, irmão, que a gente fica estarrecido. Mas ele queria ser igual a Deus e não conseguiu. Ele queria forçar a ser igual a Deus, e Deus entregou ao homem a imagem e semelhança. Aleluia. E ele ficando irado agora, viu ali agora aquela instituição, aquela família que iria começar, porque Deus disse, frutificar e encher a terra. Essa foi a ordem para Deus, para o casal. Tenha filhos, frutificar e encher a terra. E o diabo entra na história. A Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis, que ele vai até na mulher. Que a Bíblia diz por boca de Paulo que quem foi enganado foi a mulher, não foi o homem. O homem, ele aceitou o engano depois, ele foi mais culpado ainda. Que a mulher, ela foi iludida, mas o homem, ele aceitou o engano. Quando a mulher trouxe o fruto, ele pegou e comeu também. Então o mais culpado foi ele. Mas o diabo entrou na história agora e começou a conversar com a mulher e mandou ela comer daquele fruto. O diabo ali já estava querendo destruir essa instituição chamada família antes dela iniciar. Oh, Deus. Porque a Bíblia não fala que eles tinham filho ali agora, mas era um casamento, já era uma família de dois, mas ele ia ter mais filhos. E o diabo agora entra na história e fala com ela, pode comer. Não, mas Deus disse que se eu comer daquela fruta, eu vou morrer, certamente eu morrereis. Ao diabo que gosta de misturar a verdade com mentira, que é o que nós estamos vivendo no dia de hoje, misturar a verdade com mentira, que é mais fácil de enganar, ele falou assim, não, certamente não morrereis, porque Deus sabe que do dia que você tocar naquela árvore, do fruto daquela árvore e comer, você será como Deus, conhecedor do bem e do mal. E essa contaminação, irmão, na mente de Eva, para mim foi a mais diabólica. Querer ser como Deus. Hoje, isso está implantado na mente do ser humano. O ser humano quer pensar maior que Deus, ele quer dar jeito para Deus, ele quer resolver as coisas para Deus, ele não entende a palavra de Deus e quer formular uma palavra para ele mesmo, quer ser como Deus. Se você pregar uma palavra de exortação, a pessoa tem coragem de falar para você, mas isso aí foi escrito por homens, que não sei o que, e não quer aceitar, porque ele já tem essa praga no coração dele, ser maior que Deus. E Davi, tanto Davi como Paulo diz, quem deu conselhos para Deus, quem entendeu a mente de Deus para o instruir? Nós como servos e pequenos, nós temos que aceitar o que Deus deixou para nós, como regra, conduta e prática, que é a Bíblia Sagrada, porque a justiça de Deus, irmãos, excede o nosso entendimento. Aleluia! A justiça de Deus excede o nosso entendimento. Jesus disse para os discípulos, a sua justiça não exceder a dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Mas se a nossa justiça não tiver de acordo com a vontade de Deus, porque para mim, irmãos, a maior fé não é você dizer para Deus, eu quero. A maior Deus é você dizer para Deus assim, seja feita a tua vontade. Aleluia, Deus. Porque Paulo diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Glória a Deus.
E se Eva tivesse deixado isso cravado no teu coração, que a vontade de Deus que é boa, talvez ela não teria caído. Mas tem um plano de Deus muito maior aí que excede o nosso entendimento. Eu creio, irmãos, que o plano de Deus é muito maior do que levar nós para o céu. Glória a Deus. Eu creio isso no meu coração. Essa semana eu estava pensando nisso. Eu creio que o plano de Deus é muito maior do que isso. Porque se você for para o céu ou se não for para o céu, Deus é Deus. Aleluia. Não vai mudar nada para Ele. É uma bênção para nós, mas para Ele não muda nada. Você entra dentro da igreja com a boca fechada e vai embora com a boca fechada, mas lá no céu os querubins estão gritando: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Ele tem glória suficiente. Aleluia. Então o plano de Deus é muito maior do que levar nós para o céu. Excede muito mais ao nosso entendimento. E agora o diabo coloca isso no coração de Eva: você é como Deus. E o diabo vem corrompendo a família. Agora aquela família que era para ser criada num lugar santo, num lugar perfeito, num lugar que tinha tudo, não faltaria nada. Agora aquela família agora estava com a raiz do pecado infrutada nela. Agora o homem teria que ralar e comer do suor do teu rosto. A mulher agora teria dor de parto. Tem mulher que gosta de reclamar, vai reclamar com Deus. Não tem nada com isso. Um homem que gosta de reclamar: eu queria matar quem inventou o serviço. Vai falar com Deus, que ele que falou com Adão: agora você come do suor do teu rosto. Aleluia. Então a gente não deve reclamar, irmãos, e tentar impor aquilo que Deus estabeleceu. Aleluia. Deus colocou cada um no seu ministério. O homem como cabeça, a mulher como ajudadora. O homem vai ter que ralar, e a mulher vai ter dor de parto. Foi Deus que estabeleceu. Quem sou eu para poder tentar mudar isso? Mas Deus, pela sua infinita misericórdia, mesmo o homem pecando, mesmo o homem caindo, mesmo tendo agora aquela praga chamada pecado no meio daquele casal, Deus ainda dá uma chance. Deus ainda mata um cordeiro, tampa a nudez deles. E eu vejo ali a misericórdia de Deus, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. E eles morreram. Eles morreram espiritualmente, mas fisicamente eles ficaram vivos. Aleluia. Era Deus dando mais uma oportunidade. Glória a Deus. Eu vejo pela Bíblia inteira a misericórdia de Deus sempre nos dando uma oportunidade. Aleluia. E o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela paciência de Deus. Pedro diz que Deus é longânimo. Aleluia. Ou seja, é paciente conosco, é misericordioso conosco. Você vê isso no longo da Bíblia todo. O povo de Israel, a fé deles parecia um ioiô. Quando estava lá no céu, estava no inferno, estava no céu, estava no inferno. E Deus sempre levantando homens para trazer aquele povo de volta para Ele. Aleluia, Deus. Aí a gente vê que a nossa salvação, nós não temos parte nenhuma nela. É Deus que sempre nos traz para Ele. Glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo diz que nós fomos reconciliados com Deus. Deus nos reconciliou a Ele por Jesus. Aleluia. Olha só, Deus reconciliou. Não foi nós que reconciliamos com Deus, Ele que se reconciliou com nós através de Jesus. E agora, aquele casal sai do Éden. Deus coloca anjos com espada de fogo para tampar a entrada do Éden, para que ninguém voltasse para lá mais. Aleluia. E agora aquele casal sai para o mundo, e Adão começa a labuta, a trabalhar, e eles têm 2 filhos. A gente conhece a história, Caim e Abel. E agora mais uma vez o diabo entra lá, coloca uma contenda entre os dois, um irmão mata o outro. Então, irmãos, desde que o mundo é mundo, o diabo tem tentado destruir a família. O diabo tem tentado fazer com que essa instituição sagrada, a qual Deus estipulou lá no Éden, ela não tenha alegria, ela não seja próspera, ela não seja da forma que Deus quis que fosse. E depois de tanto o homem cair, depois veio Noé, e a gente viu que
ele cai também mais uma vez, e depois vem Deus e chama Abraão, e ele fala com Abraão e dá uma promessa sobre Abraão, e diz: Abraão, você será pai de multidão, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha aí Deus preocupado com a família, irmão. Olha aí Deus preocupado com a família. E nessa palavra que nós lemos aqui em Timóteo, está dizendo assim, ó: mas se alguém tem cuidado dos seus, preste bem atenção nisso, irmãos, tem uma divisão aí. Se alguém tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, ou seja, tem cuidado dos seus, da sua parentela, porque a gente sabe que tem a nossa família e tem a nossa parentela. Quando você casa, é uma outra família, mas você tem os seus parentes. E o apóstolo Paulo está dizendo: se alguém tem cuidado dos seus, é ter cuidado da tua família, ter cuidado principalmente das suas famílias. Esse negou a fé e é pior do que os infiéis. Aí você vai andando um pouco mais na Bíblia, você vê no Egito, agora o povo de Deus estava todo preso no Egito, e agora Deus levanta Moisés para tirar aquele povo do Egito, e ali tinha muitas famílias da parte de Deus, e Deus levanta Moisés para tirar aquele povo dali, porque a Bíblia diz que no capítulo 4 de Êxodo, que Deus tinha ouvido o clamor daquele povo, e agora ele tinha descido para que aquele povo subisse do Egito. E a gente conhece a história. Moisés começa a conversar com o faraó, e a Bíblia diz que Deus endurece o coração de faraó para que ele fizesse sinais e maravilhas, e no capítulo 10 de Êxodo ele fala por que ele endureceu o coração de faraó. É para que ele fizesse todos aqueles sinais e maravilhas, e para que ele ficasse de testemunho para os filhos dos filhos, em geração em geração, as maravilhas que ele fez na terra do Egito, para mostrar que ele é o Senhor. Glória a Deus. Para mostrar que ele é o Senhor. E quando Moisés começa a conversar com o faraó, e ele com o coração endurecido, o faraó começa a lançar propostas para Moisés. Primeiro ele diz assim: olha, você pode ir. Aliás, a primeira proposta dele foi essa: não precisa ir não, Moisés. Se você quer adorar seu Deus, e Deus tinha dito para ele lá na sarça ardente: saia do Egito e ande 3 dias adentro do deserto e adore bem longe do Egito. Lá vocês não me adorarão, bem longe, 3 dias de distância. E a primeira proposta de Faraó para Moisés foi esse: não, Faraó, precisa ir embora não, nós deixamos você adorar seu Deus aqui mesmo. O que ia acontecer? Ecumenismo. E adorar a Deus no meio de deuses pagãos, e adorar a Deus no meio do povo idólatra. E Moisés disse: não nos é lícito ficar aqui, adorar nosso Deus aqui. Mas Deus disse para nós entrarmos no caminho 3 dias, deserto adentro, e adorar no deserto. E Faraó tira eles da presença deles irado e não deixa ir. Depois Moisés volta novamente, e as pragas acontecendo, e o coração de Faraó é endurecido. Aí ele lança mais uma proposta, e ali está mais uma vez infiltrada como é que eu vou falar? A astúcia cilada do inimigo para destruir a família. Ele diz para Moisés assim: Moisés, você pode ir, mas vai só os homens, o resto fica aqui. O que ia acontecer, irmãos? O povo de Deus ia ser destruído se Moisés tivesse aceitado essa proposta. Ia separar as famílias, as mulheres e os filhos ficariam no Egito, e os homens só que iam adorar a Deus. O que ia acontecer? As mulheres que ficassem no Egito iam se misturar com o povo do Egito, e os homens que fossem deserto adentro iam misturar com os cananeus, e pronto, acabaria o povo de Deus. Então, quando o diabo ele fica com essas investidas contra a família, a vontade dessa é acabar com o povo de Deus, é destruir o povo de Deus.
E Moisés disse: não nos cabe fazer isso. Temos que todos nós que amanhã dentro do deserto adentro adorar nosso Deus no deserto. Aí Moisés não aceita essa proposta e continua as pragas e os sinais acontecendo, o coração de Faraó mais uma vez endurecido. E agora ele lança uma outra proposta: olha, vocês podem ir, mas os animais fiquem aqui. Você vê que toda a proposta do inimigo é sempre separar, nunca é unir, sempre é separar, sempre vai ficar alguma coisa, sempre vai ficar alguma coisa para trás. É o que está acontecendo nas famílias de hoje. Às vezes o esposo está fervoroso e quer vir para a igreja, a mulher não quer. Às vezes a mulher quer vir para a igreja, o esposo não quer. Às vezes um filho já está de boa idade, ele se torna rebelde e não quer ir para a igreja. E a gente, com a visão do Espírito Santo, a gente tem que estar sempre firmados na rocha, para que o nosso testemunho dentro de casa venha salvar aqueles que são infiéis, aqueles que não têm força o suficiente para aceitar a palavra de Deus e vir para a casa do Senhor. Porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui: se você não cuidar da tua família, você é pior do que o infiel. E é verdade, irmão, a gente vê muito disso aí. Tem famílias de ímpios aí que é muito mais feliz às vezes que família de crente. Por que isso acontece, irmão? Por falta de sabedoria. Aleluia. E Deus lança a última praga no Egito. E qual foi a última praga? Foi aquela que eu disse no começo. Ele lança as trevas espessas. As trevas foram tão espessas, irmão, que a Bíblia diz que ficaram 3 dias parados no mesmo lugar sem sair. As trevas eram tão turvas e espessas que podia tocar nas trevas. Já pensou nisso? A escuridão, as trevas era tão espessa que você podia tocar nas trevas. Mas a Bíblia diz que havia luz na casa dos hebreus. Havia luz na casa do povo de Deus. Isso é uma mensagem para nós, irmãos. Tem que haver luz na nossa casa. A Bíblia diz, Jesus diz para nós: nós somos a luz do mundo, o sal da terra, a luz do mundo. O apóstolo Paulo diz que a nossa volta é uma nuvem de testemunhas. Tem gente que fala assim: mas o crente quer viver de aparência. Não, ele está se esforçando para ser luz. Aleluia. E o mesmo que você é na igreja, você tem que ser dentro de casa. A irmã leu aqui uma palavra que diz que não sai da vossa boca palavra torpe. Às vezes o irmão vem para a igreja com a boca tão limpa, tão santa, mas dentro de casa só Deus sabe o que ele fala. Que luz é essa que tem dentro da tua casa? A nossa casa, irmão, é a extensão da igreja. O culto, ele não sai daqui para a tua casa, ele sai da tua casa para cá. Deus diz: eu vou fazer separação entre o povo do Egito e o povo de Deus. Quando ele fala que vai fazer separação entre o Egito e o povo de Deus, ali é uma analogia já da igreja e o mundo. Que a Bíblia faz essa analogia: o Egito é o mundo e o povo de Deus é a igreja. Então ele diz que faria separação. E quando nós somos separados, nós somos santos. A palavra santo quer dizer separado. Tem que haver luz na nossa casa. Ainda que tenha pessoas na tua casa que não querem ser luz, mas você tem que permanecer fiel. O apóstolo Paulo disse: se a mulher tem um esposo em casa que não é fiel, ela se permaneça fiel, para que sem palavras, mas com teu testemunho, ganhe um esposo para Cristo. Da mesma forma, a mulher permanecer firmes e constantes. Tem que haver luz, nós temos que se esforçar para haver luz dentro da nossa casa. Sabe por que muitas das vezes a gente, para vir para a casa de Deus, a gente às vezes não sente a presença de Deus? É porque você não sentiu a presença de Deus em casa. O culto começa de lá para cá. O que Jesus disse? Vá para a igreja, fecha a porta da igreja e ora lá dentro daqui. Não, ele disse: fecha a porta do teu quarto, fecha a porta atrás de ti, lá dentro da tua casa. Ore a Deus na tua casa, o culto é lá. Aleluia. Aleluia. Aqui, irmãos, é apenas uma reunião, uma congregação, uma assembleia, para mostrar para o mundo que é um povo feliz e alegre pelo Espírito Santo de Deus, que adora ao Senhor, o Senhor da tua salvação. Mas a luz genuína tem que sair da nossa casa.
Nós sermos testemunhas de Cristo na terra. Foi ele que disse. O povo começou a indagar: e Senhor, quando será que você libertará Israel e tal? Ele falou assim: olha, não cabe a vocês saber nada disso, só cabe a Deus, mas vocês sejam minhas testemunhas até os confins da terra. Glória a Deus. Eu sempre digo isso, irmão, nós somos templo do Espírito Santo 24 horas. Nós somos tempo do Espírito Santo dentro da igreja, dentro de casa, no trabalho. Nós somos luz, temos que brilhar em todo lugar, principalmente dentro do nosso lar. Glória a Deus. Às vezes a gente passa perto de uma casa de um ímpio, está um silêncio, uma paz. Às vezes a gente passa perto da casa de um crente, está uma zoeirada, uma brigalhada. O que é isso, irmão? Que testemunho nós estamos na terra? Que luz é essa que está brilhando dentro do nosso lar? Nós temos que ter cuidado nosso. As nossas crianças estão crescendo aí. Ontem eu fiquei muito feliz com aquele culto das crianças, irmão. Como eu fiquei feliz naquela noite de ver aquele pastor falar que a alegria dele em ver o culto das crianças. Aleluia. Porque essas crianças podem ser pequenos missionários dentro da sua casa. Glória a Deus. Às vezes você convida o pai e a mãe não quer vir, mas você consegue trazer a criança para dentro da igreja. A criança se alegra na igreja e em casa ela vai ser uma pequena missionária dentro daquela casa e vai falar: mãe, lá é bom, lá é alegre, o povo é diferente, e aquilo vai tocar no coração daquela família, e a família vai ser salva para a honra e glória do Senhor. E depois aquela criança pode crescer e dizer: eu e a minha casa servimos a Deus. Nós temos que ter estratégia, irmãos. Trabalhar com as famílias, principalmente com as crianças, que é o futuro da próxima geração. Eu não sei se vai haver uma próxima geração, só Deus quem sabe, mas nós temos que zelar para essa geração. Aleluia. Aquele menino que está ali no colo daquele rapaz, a minha filha que está ali, a filha da irmã que está ali, está dizendo aqui, ó, se você não cuidar dos seus, você é pior do que os infiéis. Se você não tem amor com os seus, se você não ensina no caminho que devem andar os seus, você é pior do que os infiéis. O irmão leu a palavra aqui: se você não cuida da tua casa, como você cuidará da igreja do Senhor? Aleluia. Foi Timóteo que disse isso foi Paulo que disse isso para Timóteo, a respeito dos líderes. Se não cuida da tua casa, como cuidará da igreja do Senhor? Então você percebe que tudo começa na família. Deus começou tudo na família. E quando ele chamou Abraão, o primeiro foco dele foi a família. Abraão, em ti serão benditas, serão felizes todas as famílias da terra. Por que ele disse isso? Porque da descendência de Abraão viria aquele que era a luz do mundo, Jesus, que nos traria alegria. Alegria no Espírito Santo. Não a alegria que o mundo dá, mas a alegria do Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo aqui: se você não cuidar da sua família, negou a fé. Isso aqui é muito forte. Negou a fé. E qual é a fé que você negou? Qual é a nossa maior fé, irmã? A irmã leu aqui. Qual que é a nossa esperança? A vida eterna. Oh, glória. Essa é a esperança que a Bíblia nos dá. A vida eterna. Abacuque diz que ainda que Deus não me dê nada, mas eu exaltarei o Deus da minha salvação. Então a nossa esperança é a vida eterna. Então essa esperança tem que estar no nosso coração, para que essa esperança seja transmitida para a nossa família. E agora eu quero entrar em algo aqui mais profundo ainda. Perceba que Paulo, quando está dizendo aqui, ele faz uma separação. Não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família. Ele está dizendo os seus dentro de casa e toda a tua parentela. Aleluia. Você é responsável por eles. E agora no final do ano, irmão, vai vir o Natal. No final de ano, o que vai acontecer? Reunião de família. Será que nessas reuniões de família nós estamos sendo luz? Oh, Deus. Será que nós estamos tendo coragem de pregar a palavra no meio da nossa família, ou pelo menos fazer uma oração? Porque isso está no meu coração já há muito tempo, irmãos.
Eu morei lá em São Paulo há muito tempo e a maioria dos meus familiares tudo mora lá. E todo final de ano eles vêm para cá, vários deles vêm para cá, alguns vêm, nem que sejam uns 3 ou 4 vêm, mas tem vezes que vem bastante gente. E a gente faz ali aquela ceia, reúne aquele monte de gente ali em volta da mesa, faz aquela ceia farta e eu fico ali olhando. Nós vamos nos alegrar daqui a pouco, mas cada um com uma fé diferente. Um com a fé ligada no ídolo, o outro com a fé ligada no espírito de gente que já morreu, o outro ligado numa fé esquisita. Cada um com uma fé diferente, não sabe nem por que está sentado ali, não sabe nem o que é Natal, que é o nascimento de Cristo, que já foi esquecido já, irmão. Eu não entendo por que no final do ano todo mundo dá presente um para o outro, nunca entendi isso. Você, o aniversário não é seu? Eu nunca entendi isso, irmão. É seu? É seu. Da minha esposa também é, capaz do aniversário dia 24. Ela tem um álibi, né? Mas o resto não tem, irmão, porque o aniversário é de Cristo. Ainda que não seja o aniversário dele nessa data, nós não sabemos a data correta, né? Segundo os historiadores, parece que é lá para março, junho, mais ou menos naquele meado ali. Mas se estipular essa data para comemorarmos o nascimento do nosso Salvador. E o mundo comemora e louva o menino que não existe mais. Jesus morreu com 33 anos. Aleluia. Que menino. Jesus morreu com 33 anos. Se ele tivesse vivo hoje, ele tinha 2000 anos e mais, quase 2000, faz as contas aí, quase 2050 anos mais ou menos, né? Os 2050 anos. Então quer dizer, que menino? Não existe menino mais. Já é um ancião de dias, como diz a Bíblia, né? Já é um ancião de dias. Então, irmãos, no final desse ano, eu quero que os irmãos prestem bem atenção nisso. Isso é muito sério, irmão. A Bíblia diz que naquele dia haverá choro e ranger de dentes. E lá no céu o Senhor secará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Aleluia. E por que e o choro e ranger de dentes que vai haver naquele dia, preste bem atenção nisso, irmão. O choro e ranger de dentes que vai haver naquele dia não vai ser só dos ímpios que vão ficar, mas haverá um choro nosso também, de familiares que vão ficar para trás, de pessoas queridas que você gosta, que vai ficar para trás. Aleluia. Né? Exatamente 2050 anos. Então quer dizer, irmão, no Natal, quando reúne toda a tua família, se nós somos a luz do mundo, nós temos que ter coragem, irmão, de colocar de pé no meio daquele povo. Não interessa se vão te perseguir, se vão te chamar de enjoado. Pelo menos uma oração. Faça pelo menos uma oração, porque pela sua oração diferente vai tocar no coração deles. Eu estou vendo, irmãos, a minha família, aos poucos, um por um, Deus está granjeando, Deus está colhendo um por um. Aleluia. Ano passado, se eu não me engano, foi 3. Graças a Deus, a minha irmã, a minha sobrinha, e teve mais um sobrinho também. Deus aos poucos ela vai juntando os remanescentes. E um dia eu posso bater no peito e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós sabemos que nem todos serão salvos, mas nós não sabemos o número dos salvos, nós temos que pregar. E quando Deus disse que havia luz dentro da casa dos hebreus, essa luz tem que estar na nossa casa também. Não interessa se você vai estar na casa do teu parente ou vai ser na sua casa a ceia, mas no dia da ceia, vê se você esteja na posição de luz. Se eles não deixar você pregar, não tem problema, mas pelo menos deixa eu fazer pelo menos uma oração. Aleluia. Porque você vai estar reunido naquela mesa ali, com teus parentes, naquela grande ceia. Irmão, estou prestando atenção? Vocês vão estar reunidos ali naquela ceia de Natal. Mas e no dia da grande ceia do Senhor no céu? Quem vai estar lá? Quantos dos teus familiares vai estar lá naquela grande ceia? Nas bodas do Cordeiro. Quantos deles vão estar lá? É isso que nós temos que colocar no nosso coração. E todo final de ano eu fico olhando isso, irmão. Olho para minha família e fico olhando. Deus está chamando, mas até quando Ele vai ter paciência?
Então cabe a nós fazer o que Paulo está dizendo aqui, cuidar dos nossos, cuidar da nossa família, para a gente não negar a fé. Porque se passar o Natal e você não fazer nenhuma oração no meio do teu, não falar nem pelo menos uma meia dúzia de palavras da parte de Deus no meio da tua família, você negou a fé. Porque Deus está te dando a oportunidade de falar do amor de Deus. Ainda que Ele não deixe você pregar, mas faça uma oração em nome de Jesus. Nesse momento eu quero fazer uma oração, fique de pé. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Coloque isso no teu coração, irmão. Não fica... Eu estou falando sério. Coloque isso no teu coração. Você vai lembrar dessa palavra quando você estiver reunido a tua família. Eu tenho certeza que Deus vai te fazer você lembrar dessa palavra. Porque Jesus diz que o Espírito Santo nos fará lembrar de todas as tuas palavras. E você vai lembrar dessa palavra. Quero ver se você vai negar a fé. Faça pelo menos uma oração no meio da tua família. Quando tiver todo mundo reunido, peraí, antes de comer, vamos fazer uma oração. Se ele deixar, você abre a Bíblia. Se ele deixar, você prega. É assim, irmão. Não perde a oportunidade, não. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, Deus de misericórdia, muito obrigado por esta noite, ó Pai. Estamos aqui reunidos na Tua casa, casa de oração. Eu peço a Ti, Pai querido, que Tu coloque em nosso coração esta palavra que Paulo diz, para nós não negarmos a nossa fé. Se tivermos no meio da nossa família, que nós possamos ser luz, Senhor. Pregar a Tua palavra de salvação e de vida eterna. Clamar por Ti, Senhor Deus, por salvação e arrependimento no meio dos nossos, ó Deus. Para que possamos, ó Pai, aleluia, chegar diante de Ti, Senhor Deus, alegres e felizes, sem nenhum rancor no nosso coração, sem nenhum, vamos dizer assim, com o dever cumprido quando nós chegarmos diante de Ti, Senhor. Que nós não fechamos a nossa boca, que nós não guardamos a palavra no nosso coração, mas também transmitimos aos nossos familiares, aos nossos parentes, para não negarmos a fé, Senhor Deus, não só no meio da nossa família, mas onde quer que nós estivermos, ó Pai, que possamos ser testemunhas de Ti, possamos ser missionários de Ti na terra, Pai. Deus de misericórdia, derrama o Teu Espírito Santo e nos dê essa força, Senhor. Nos dê essa força para abrir a boca, ó Pai, e pregar a Tua palavra com santidade e verdade, para a Tua honra e para a Tua glória, meu Deus. Aleluia, Deus. No nome santo de Jesus. Amém, Pai.